Queridos irmãos, após louvarmos ao nosso Deus, queremos também ouvir a sua palavra nesta manhã. Eu me volto para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Nós leremos o versículo 37 e o versículo de número 38 desta escritura. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 37 a 38. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Nosso título nesta manhã é o mandamento maior. Nós continuamos em nossa sequência de estudos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Mateus. É importante recapitular o contexto, o pano de fundo aqui. O Senhor Jesus ainda está no templo. É a última vez que ele irá ao templo. É a sua última semana aqui na terra. Todas as coisas caminham para a consumação da sua obra. O seu coração se alegra e logo o seu coração também se encherá de grande angústia quando ele entregará a sua vida no lugar do seu povo. Um povo que o Pai deu a ele. Aqueles por quem ele orou, ele entrega a sua vida por eles, para resgatá-la novamente e ressuscitá-la dentre os mortos. Queridos amigos, são grandes sentimentos aqui. E o Senhor, ao responder àqueles antagonistas da religiosidade judaica, sacerdotes, anciãos, fariseus, saduceus, ele responde com profunda clareza e sempre de uma maneira tão maravilhosa, tão preciosa, e o seu ensino e sua resposta permanece aqui para nós. E nós temos aqui então o último confronto dos fariseus em sua tentativa de arrastar o Senhor Jesus Cristo por silogismos e sofismos para uma armadilha, de modo a prendê-lo, de modo a lançá-lo contra as multidões e assim o matar. E nós recordamos que o último grupo de pessoas que foi ao Senhor Jesus Cristo, chamado aqui de saduceus, receberam tal resposta, tamanha resposta do Senhor Jesus Cristo, que desmascarou a hipocrisia e a ignorância da palavra de Deus por parte desses homens, que Mateus nos diz que eles foram emudecidos, silenciados pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, fizeram emudecer os saduceus. Há um toque de humor um tanto irônico aqui, porque no grego emudecer traz a ideia de amordaçar, de domar estes bichos selvagens. O Senhor os fez calar, o Senhor colocou a mordaça por fim na boca deles. E os fariseus, é claro, estão muito alegres, porque os seus inimigos maiores, os saduceus, foram derrotados pelo Senhor Jesus Cristo na questão que eles provavelmente, fariseus, tentaram muitas vezes ensinar e confrontar os saduceus a respeito da ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo mostra a ignorância dos saduceus, e os fariseus devem estar, é claro, muito alegres com esta derrota dos saduceus. Mas a alegria deles é misturada com o ódio que eles têm pelo Senhor Jesus, e eles decidem mais uma vez confrontar o Salvador. E nós lemos no versículo 35, versículo 34, que eles se reúnem no mesmo lugar, provavelmente em algum canto do templo, não sabemos exatamente, mas nós lemos no versículo 25 que, tendo-se reunidos, um deles, doutor da lei, foi ao Senhor Jesus Cristo para o experimentar, interrogando. Bem, desta vez eles não enviam seus discípulos, mas os fariseus enviam o seu campeão, um doutor da lei. Não era um graduado na lei, não era um especialista na lei, nem um mestre na lei, mas um doutor da lei. Alguém que tinha exímio conhecimento técnico dos 5 primeiros livros da Bíblia e dos demais profetas. E eles dão a última cartada. Eles deixaram para o final o seu campeão aqui. E este doutor da lei, um deles, doutor da lei, irá interrogar o Senhor Jesus Cristo para o testar, para o peneirar, experimentarem a palavra aqui. E a pergunta ele lança contra o Senhor Jesus Cristo. Bem, o campeão dos fariseus irá perguntar, questionar o Senhor Jesus Cristo. Bem, mas é interessante pensar sobre este homem, porque quando você compara ele com os demais saduceus, os fariseus, os sacerdotes e os anciãos de Israel, ele
parece, pelo menos em Mateus, nos dá uma impressão muito boa sobre este doutor da lei. Primeiro, ele faz uma questão digna, ele não faz uma questão cínica ou capciosa como os saduceus ou como os fariseus. É uma questão digna que merece uma resposta do Senhor Jesus Cristo, uma resposta bíblica. Segundo, o Senhor não o repreende como ele repreendeu os fariseus: por que me testais, hipócritas? Ou repreendeu os saduceus: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ele simplesmente o responde, e o responde de uma maneira direta e clara. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, que paralela esta narrativa, nós lemos que o Senhor também recomenda este doutor da lei, dizendo que ele não está distante do reino de Deus. Assim, é um personagem interessante. Eu me pergunto, porque Marcos nos diz que ele estava ali quando o Senhor respondia aos saduceus, e ele vê o Senhor amordaçar a boca dos saduceus, silenciá-los, e ele deve ter ficado admirado com a resposta do Senhor Jesus Cristo. Este homem era um advogado da lei canônica, e como todo doutor da lei, muitas questões eram debatidas, e mentes entendidas e espertas buscavam por todas as maneiras desatar nós destas leis em sua aplicação prática. E quando ele ouve o Senhor Jesus Cristo responder aos fariseus, ele fica de queixo caído, ele fica maravilhado. E assim ele decide ir ao Senhor Jesus Cristo com uma pergunta que não nos parece de fato trazer malícia nela, embora Lucas e Mateus e Marcos nos dizem que o objetivo é testar, e de fato era testar o Senhor Jesus Cristo, mas parece uma questão conduzida por um orgulho pessoal daquele homem. Porque a pergunta é bastante básica, é bastante primária. A pergunta é o ABC da lei. Ele pergunta ao Senhor Jesus Cristo, um deles, o doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é a primeira letra do alfabeto? Você percebe, parece um adulto inquirindo de uma maneira um tanto juvenil, inferiorizando o outro, dando uma questão básica. Eu não sei se na mente deste fariseu, ele tendo visto os milagres do Senhor, ouvido tantas de suas respostas, ele imaginava que o Senhor não saberia de maneira precisa esta resposta. Você percebe a pergunta? É uma pergunta típica dos escribas. Eles eram técnicos da lei. Eles gostavam muito do que é o primeiro, o que é o segundo, qual é o versículo que está no meio da Bíblia, quantas palavras tem os 10 mandamentos, coisas desta natureza. E assim a sua pergunta é típica de um técnico da lei. Qual é, Senhor, o maior dos mandamentos? O grande mandamento na lei. E assim esta é a pergunta trazida ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o grande mandamento da lei? Deixa-me tentar explicar um pouco o que ele quis dizer. Sim, ele quis dizer: Senhor, nos diga, entre todos os mandamentos, preceitos, estatutos, qual deles é o maior em dignidade ou em consequência? Mas também, essa maneira que transparece no original, a ideia é: Senhor, entre todos os mandamentos, qual é um mandamento, ou o que deve haver em um mandamento, para que ele seja considerado um grande mandamento entre os demais? Qual é a característica de um grande mandamento? Sim, ele pergunta qual é o maior, mas está implícito na pergunta o que caracteriza, entre todos os mandamentos, um grande mandamento. Agora deixe-me abrir um parênteses aqui para que você entenda o escopo da pergunta. Os judeus, os escribas em particular, eles criam que haviam 613 mandamentos. Não somente os 10 mandamentos da lei moral, mas estatutos e preceitos, tudo junto ali, 613. Destes, 248 eram positivos. Faça isso, faça aquilo. E 365 negativos. Não isso, não farás aquilo, certo? E eles, para memorizar, dividem desta maneira: 248 corresponde ao número de membros do corpo humano, 365 ao número de dias do ano, e 613 é o número de palavras no decálogo. Então eles tinham todas essas tecnicalidades, mas eles haviam tomado os 10 mandamentos da lei e haviam estabelecido preceitos de aplicação destes mandamentos. E eu já mencionei tantas vezes alguns deles, coisas que chegavam ao absurdo. Por exemplo, o 4º mandamento a respeito do dia do Senhor, o dia do sabá, o descanso.
eles se perguntavam de que maneira isso deve ser cumprido, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E eles começavam a dividir, subdividir estes mandamentos em preceitos positivos, faça isso, e preceitos negativos. E entre esses preceitos negativos, eles perguntavam o seguinte: o que é trabalho no dia do Senhor que não pode ser feito? E estabeleciam coisas como: você não deve andar mais do que 1 quilômetro de distância, mais do que isso é trabalho. Se uma galinha põe um ovo e você vai lá pegar esse ovo da galinha no domingo, isso é trabalho, é quebrar o mandamento. Se você para na frente do espelho e de repente se arrumando ali, você vê um cabelinho branco ali, você tenta tirar ele, isso é trabalho, é quebra do mandamento. Eles eram escrupulosos, eles eram técnicos da lei, e eles desdobravam os mandamentos, as suas minúcias. E é a respeito disso que o Senhor Jesus fala, que eles criavam grandes trouxas, grandes pesos para colocar no ombro das pessoas, e eles próprios não queriam remover um dedo, porque eles também quebrantavam os mandamentos de Deus. Mas eles haviam formado este peso imenso de 613 mandamentos, estatutos. E é claro, como técnicos que eram os escribas, fariseus, saduceus, eles tinham muitas discussões em seus grupos de estudo, nas sinagogas, onde quer que seja, entre eles, a respeito desses mandamentos, entre eles, qual é o mais pesado, qual é o maior. E haviam coisas absurdas, nós lemos a respeito. Alguns, por exemplo, diziam que o mandamento de carregar as franjas do seu vestido, não era? Devia ser amarrado como um símbolo ali. É mais pesado, é maior do que honrar pai e mãe. E eles tinham seus argumentos para isso e desenvolviam coisas dessa natureza. E o falso testemunho é mais pesado do que matar alguém. E aí não somente os 10 mandamentos, eles desdobravam todos os 613, comparando coisas desta natureza. E alguns rabinos, escribas, diziam coisas desta natureza. Os estatutos que os pais, os anciãos dos judeus prescreveram ao longo dos séculos para formar esses 613, são mais pesados, são mais importantes e maiores do que os próprios 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são poucos, 10, os nossos são 603. Coisas dessa natureza. E os séculos foram se passando, eles foram sistematizando estas coisas. E é claro, como zelotes fariseus, significa isso, que zelavam por estas leis, não só os 10 mandamentos. Eles estavam vigiando dia e noite, todo mundo, todo lugar, para que isso fosse cumprido. E pronto para descer o cacetete na cabeça de quem não fizesse isso. Assim, é esta ideia que está por trás da pergunta deste doutor fariseu. Dentre todos estes mandamentos, Senhor, e há muito debate por aí, nos diga, qual é a natureza de um grande mandamento? O que o torna um grande mandamento? Em outras palavras, também, de maneira específica, nos diga, deste não decálogo, mas o que quer que seja, centenas de mandamentos, qual deles é o maior, Senhor? Você percebe? Esse é o contexto da pergunta. E os fariseus, ouvindo que ele havia emudecido os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, rabino, professor, qual é o grande mandamento? Bem, é uma pergunta muito importante. Mas deixe-me seguir para o versículo de número 38 e nós retornaremos. 37, perdão. E Jesus disse-lhe, você percebe, ele não o critica, ele simplesmente responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Bem, é algo muito básico, uma pergunta muito simples, mas é uma lição aqui inicial para nós, queridos irmãos, que lemos a palavra de Deus, para batistas reformados e outros reformados que amam estudar. Isso é muito importante, que quando alguém nos faz uma pergunta muito básica, muito simples, não é um erro nem um problema para nós responder com dignidade, com mansidão esta pergunta, por mais simples, por mais óbvio, sem nos exasperar. Mas você não sabe o ABC, seu cabeça oca, nada do tipo. E o Senhor responde. E aqui está um princípio na postura do Senhor Jesus Cristo,
que nos ajuda a manusearmos, gerenciarmos melhor nosso grande conhecimento acumulado de estudos, não é? Nós devemos manter essa postura do Senhor Jesus, prontos a dar uma resposta com dignidade, com mansidão, a todos aqueles que nos perguntam, mesmo as perguntas mais simples, mais óbvias que possam parecer. Porque um dia nós também tivemos que aprender este ABC, lembre sempre disso. Mas o Senhor Jesus responde à pergunta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Assim, o primeiro mandamento não é somente o primeiro, mas é o grande, é o cabeça. E o segundo, semelhante a este, nós entenderemos por que ele é semelhante, porque ele também envolve amor, assim como o primeiro, por isso semelhante, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor declara estas palavras: destes dois mandamentos, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás ao próximo, teu próximo, como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É por isso que estes dois são os maiores. Senhor, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor Jesus diz: é o primeiro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser. E o segundo, semelhante a esse, ele não perguntou ao Senhor Jesus qual é o segundo, mas o Senhor dá a ele mais do que ele pediu, porque o Senhor é generoso, e ele coloca este segundo mandamento em uma qualidade similar ao primeiro. É semelhante ao primeiro, porque assim como o primeiro requer esse amor do crente para com o seu Senhor, o segundo também requer amor do crente para com as criaturas criadas à imagem e semelhança do seu Senhor. Por isso, eles são os maiores. Agora entenda, o que o Senhor Jesus declara aqui, quando ele declara estes dois mandamentos como maiores, ele não está ensinando que na lei de Deus há mandamentos mais importantes e mandamentos menos importantes, para que nós tenhamos a justificativa de nos descontar em cumprir alguns e não cumprir outros, cumprir alguns melhores do que outros. Não. Mas o que ele está dizendo é que toda a lei, todos os mandamentos da lei brotam, fluem destes dois mandamentos. Estes dois mandamentos energizam, dão vida a todos os demais mandamentos, qualquer que seja. Por isso eles são maiores, porque eles trazem a fonte, a energia para todos os demais mandamentos. Assim, querido irmão, marque, os fariseus e escribas, eles pensavam sobre mandamentos de maneira muito separada. Um mandamento numa folha aqui, deixa eu estudá-lo, entendê-lo, esta é uma lei. E aqui outro não tem nada a ver com esse, é totalmente separado, amar o pai e mãe, não tem nada a ver com matar e não roubar. Eles separavam os mandamentos, e é por isso que eles se entregavam a esses debates de qual é o maior, qual é o menor. Mas o Senhor Jesus está dizendo: não, a lei de Deus é una. E estes dois mandamentos são maiores porque eles trazem o princípio vital para todos os demais mandamentos. Todos os demais mandamentos brotam destes dois mandamentos. Você se recorda que a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, foram dados por Deus a Israel em 2 tábuas, escrito em 2 tábuas de pedra. Por que não em uma tábua só? Ou em uma tábua de um lado da frente e do lado de trás? Isso foi feito de uma maneira didática, para nos mostrar, ele está nos ensinando, que há mandamentos referentes a Deus, nós devemos cumprir, os primeiros 4, e há mandamentos, os outros 6 da segunda tábua, direcionados ao próximo, ao ser humano, certo? E o que liga estas 2 tábuas, porque uma tábua é semelhante à outra em tamanho, em espessura, em profundidade, e é claro, em seu conteúdo de valor, daí semelhante a este, é o amor. O amor está em ambos os mandamentos. Amarás ao teu Deus, amarás ao teu próximo. Destes dois sai a vida para todos os preceitos separados. De fato, eles não estão separados,
porque o Senhor Jesus diz no versículo 40 que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui estão as 2 tábuas da lei. Elas estão penduradas em uma parede, em 2 pregos juntos para ficar forte. São esses 2 mandamentos. Nós podemos tirar um prego e resumir em um prego só: amor. Todos estes princípios estão pendurados neste prego. Se você tira este prego, eles se esfacelam. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Marque isso. Que toda lei escrita ali, você abre o código, você abre o que quer que seja e lê isso aqui. Toda letra da lei escrita, o texto, possui um espírito que o dá vida. Ele está falando sobre o espírito da lei, é claro. O ânimo, o fôlego, a vida de cada lei, isto é, a intenção que emana do preceito, do texto. Por exemplo, há uma lei de trânsito que diz assim, que você não deve passar pelo semáforo quando ele está no vermelho. Mas, eu estou parafraseando obviamente a termos mais técnicos, mas essa lei está dizendo apenas que eu devo parar ali. Qual é o propósito desse negócio? Está me impedindo de andar. Há um espírito por trás desta lei, junto com as demais leis, não é? O espírito deve-se preservar a vida humana, não matarás. Você percebe? E este espírito, este propósito, esta intenção de não matar, produz todas essas leis, esses preceitos. A lei no Antigo Testamento que dizia que se você construir uma casa e há uma laje, você tem que colocar um parapeito. Qual era o propósito? Embelezar a casa? Não, era que se cumprisse o espírito da lei, não matarás. Assim as pessoas seriam protegidas, o idoso, a criança, etc. E o Senhor Jesus está dizendo que estes 2 mandamentos representam o espírito de toda a lei. Todas as leis brotam, nascem, são energizadas desses 2 mandamentos. Eles expressam o ponto principal de todos os mandamentos. Há uma outra lei, apenas ilustrando com coisas simples, de trânsito mais uma vez, descumprida nesta cidade de São Paulo, cumprida na maioria das cidades do Brasil. O texto da lei diz assim, que sendo técnico agora, legislação de trânsito, que em uma intersecção transversal, em círculo, o direito de passagem é daquele que iniciou o percurso primeiro. Falando de maneira simples, é uma rotatória, a preferencial de quem já começou. Mas aqui em São Paulo, por alguma razão, a preferencial é de quem está do seu lado direito. Mas você confunde uma lei com a outra. Está do lado direito, é se você vai chegar numa rua, não é? E aí você dá preferencial para quem vem de lá. Mas numa intersecção transversal em círculo é de quem já começou. Então você não precisa parar no meio da rotatória, como acontece aqui, você sabe se vai, se vai, não vai. Você percebe? Isso acontece em São Paulo, minha gente. Você sai de São Paulo, você não vê isso. Você vai lá para Goiânia e o negócio funciona. Em outras cidades também. Mas qual é o propósito mesmo deste equívoco? É que a pessoa que está vindo do seu lado direito e você vem do lado esquerdo, você não bata do lado do motorista. É assim que se pensa. O propósito é preservar a vida, certo? Então mesmo na confusão da lei, há um espírito, há um propósito. Você vai perguntar, por que disso? E a pessoa vai te explicar dizendo, olha, para que isso não aconteça, não mate o motorista do seu lado direito, etc. E você levanta o princípio, o propósito do porquê desta lei. Assim, recapitulando, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre o espírito de cada tábua da lei. O espírito da primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, é amor a Deus. O espírito da segunda tábua da lei, seu dever para com aquele criado à imagem e semelhança de Deus, é amor àquele criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o espírito. Isso é tão grande, queridos amigos. Isso é tão maravilhoso. Nós temos profundas lições aqui. Bem, cumprir a lei de Deus, guardar seus mandamentos,
Não é uma questão, como faziam os escribas e fariseus, de separar esses mandamentos e viver zelosamente o que estava escrito ali no texto, a letra da lei. Não. É uma vida vivida, esse é o espírito da lei, cumprir a lei. É uma vida vivida em amor por Deus e pelo próximo. Vou repetir isso. Cumprir a lei de Deus, cada preceito, não está ligado apenas ao preceito, o texto, a letra, certo? Mas está ligado ao espírito daquela lei, ao propósito daquela lei. Cumprir a lei de Deus é isso, é uma vida que é vivida em amor por Deus e em amor pelo próximo. Porque se é vivida assim no espírito da lei, então aí sim nós cumprimos a lei. Se não há amor por Deus, não há cumprimento da sua palavra, não há culto a Deus. Se não há amor pelo próximo, não há respeito pelas leis que protegem o próximo e protegem o meu direito. Assim, a lei é cumprida nisto, no amor. Mas é apenas amar abstratamente, sem nenhum preceito? Não, o preceito deve vir. Mas nós o cumprimos e nos submetemos, porque é um espírito na lei. E a resposta do Senhor Jesus Cristo a este doutor da lei é tão formidável, é tão nobre, porque ele vai no espírito da lei, que o fariseu ele foi iluminado no seu entendimento. E lá em Marcos, se você abrir comigo no capítulo 12, versículo 32, o versículo de número 34, nós observamos que ele fica meio hipnotizado, esse doutor da lei, e ele começa a repetir exatamente o que o Senhor Jesus Cristo repetiu. Versículo de número 32. E o escriba, isto é, aquele doutor da lei lá de Mateus, disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus. Aqui em Marcos a resposta mais completa, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Você percebe? Tente visualizá-lo aqui. Ele chega ao Senhor com esta pergunta, menosprezando o Senhor. Ele não tinha um título. E faz uma pergunta básica para ele, tentando enredá-lo. Desses 613 mandamentos, qual é o maior? E o Senhor dá uma resposta tão nobre, tão maravilhosa, que o queixo dele cai, o olho cristaliza, ele olha para dentro de si mesmo e começa a dizer: é verdade, mestre. Amar a Deus, então, é maior do que sacrifícios. E amar ao próximo, o que adianta fazer sacrifício e fazer maledicência do próximo? É de sacrificar, mas o coração está longe de Deus. Você percebe? Ele foi tocado, ele foi iluminado pelo Senhor, ele foi instruído. E por isso o Senhor Jesus diz a ele no capítulo 12 de Marcos ainda, versículo de número 35, estas palavras. 34, e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Ele também colocou uma mordaça na boca dos fariseus. Não estás longe do reino de Deus. Não é maravilhoso, queridos irmãos? Bem, nesta manhã nós temos pouco tempo diante de nós. Nós iremos lidar com versículos de número 34 ao 37, a primeira tábua da lei, nesses próximos momentos diante de nós. Bem, eu leio essas palavras do versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Bem, o Senhor resume a primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos nisso. E é sobre o amor a Deus. Nós queremos nesta manhã, atente para isso, pensar em particular sobre o amor a Deus, mas em particular o amor a Cristo. Porque Ele é Deus, e Ele nós vemos em Sua palavra e o ouvimos, e conhecemos grandes características, não é? Deus se revela na pessoa de Cristo. Assim, amar a Cristo
de todo o teu coração. E coração aqui é mais do que afeições. Para nós hoje, coração significa sentimento e afeições, mas para o judeu, coração se refere ao âmago, ao centro. Pensa sobre a roda de uma bicicleta, há aquele cilindro no meio e todos os raios, não é? Esse cilindro no meio é o âmago que movimenta os demais. Coração quer dizer a essência, não é? Dentro de nós. De toda teu coração, sem incluir as afeições, é claro, mas é uma referência ao centro, ao âmago de nosso ser. Amor por Deus, amor pelo Senhor Jesus Cristo é colocado aqui como algo central em nossa vida. Percebeu o princípio? Podemos fechar a Bíblia e ir para casa agora. Eu posso saber se estes aros, ou melhor, estes raios deste pneu estão conectados a isso, a minha vida diária, o que eu faço para o Senhor. Está no centro do meu ser, algo essencial de todos os nossos objetivos, planos, desejos e sentimentos. Com todos eles nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 37 ele diz, de toda a tua alma. Então amar a Deus de toda a alma, embora ela envolva as afeições também como uma faculdade, é diferente do coração, porque a alma é uma referência à faculdade da adoração em particular. Nós adoramos a Deus com a alma, com as faculdades da alma, com a mente, com a razão, com o entendimento, com a compreensão. O intelecto, a nossa energia mental, todas as faculdades da alma nós amamos a Deus. E então ele diz esse termo, com todo o teu pensamento. Isso define que o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo envolve não somente nossos sentimentos, mas nossa mente racional. Pensamento aqui. Assim, o nosso amor por Deus deve envolver nossa memória, deve envolver nosso raciocínio quando pensamos, quando planejamos, quando tomamos decisões. O nosso amor por Deus deve estar envolvido nisso. É tão completo, não é, queridos amigos? Eu creio que esses mandamentos não estão dizendo o que uma pessoa pode fazer, mas o que ela deveria fazer. E nos instrui, quando não somos salvos ainda, que nós não conseguiremos fazer. Porque no momento que uma pessoa séria, pessoa madura, séria, toma isso aqui para ler, decidido-se a obedecer a Deus, ele logo esbarra em uma muralha. E ele diz a si mesmo, como eu vou fazer isso? Amar a Deus com os meus pensamentos, nas minhas escolhas, decisões, sempre Deus, ter uma referência a Ele, porque eu amo. Eu vou escolher isso aqui em referência ao meu Deus. Este sapato, esta sandália, em referência a Cristo. Como? Bom, não pode ser algo sensual, ostensivo, carnal. Sempre, todo dia, o tempo todo, em referência a Ele. Em meus sentimentos, como eu posso relacionar meu sentimento e afeição adorando a Deus, fazendo isso diante, como estava conversando com o irmão outro dia, de um jogo de futebol, e relacionar isso a Deus, a Cristo, afeições. Como eu posso o meu ser, o meu âmago relacionado a Cristo, no meu desejo por algo, na minha vontade por algo? Para o não salvo isso é impossível. Isso é para mostrá-lo que ele precisa de alguém que cumpra esta lei. Porque veja, em Lucas, a pergunta que o doutor da lei faz para o Senhor Jesus é: Senhor, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor diz: que diz a lei, que entendes? E ele repete: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E o Senhor diz: faça isso e cumpra. Você não quer fazer algo para ter a vida eterna? Cumpra a lei. E o objetivo do Senhor é que ele esbarre nesta muralha da lei. Quando este homem sério diz: agora eu vou cumprir, ele logo percebe que a lei não são apenas palavras aqui, é o Espírito.
então ele deva buscar alguém que cumpriu esta lei e os méritos dessa pessoa para si. Cristo Jesus cumpriu a lei. Bem, alma, coração, pensamento. Esses termos definem, mostram a essência do nosso amor. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração, vontade, sentimentos, afeições, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. E assim, nós estamos dirigindo a Deus naquilo que pensamos e fazemos e sentimos a respeito dele, toda a intensidade do nosso ser. Amarás ao Senhor com toda a intensidade do vosso ser. Não somente parte de nós esta ideia, mas o que nos torna pessoas, aquilo que em nós é imagem e semelhança de Deus, coração, alma e pensamentos. O versículo 37, queridos, está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É que o amor a Cristo, amor a Deus, ele deve ser expresso. Ele não é apenas um sentimento. Isto é muito importante ser entendido. Este é o ponto central de nossa meditação aqui. Às vezes, por exemplo, na vida diária, nos relacionamentos, isso acontece. O amor, ele deixa de ser expresso. Nós deixamos de expressar afeição de alguma forma, não é? Ou seja, em palavras ou em atos, atitudes, ações. E é claro, o amor deve ser expresso. Mas é muito triste quando por algum tempo, seja no casamento, ou mesmo entre irmãos queridos que estão sempre juntos no serviço do Senhor, o amor deixa de ser expresso. Veja, amor não é algo que você vê. Ele não é um ser material como este púlpito. De maneira que se ele não for expresso, ele não existe. Ele é apenas um sentimento dentro da pessoa. Para que ele exista, ele deve ser expresso. Este amor deve ser comunicado em ações, palavras, gestos, etc, etc, etc. Esse é o significado do versículo 37, quando o Senhor define amor por Deus, que o nosso amor por Deus, por Cristo, ele deve ser expresso ou ele não é real. Se ele está apenas dentro de mim como um sentimento e eu estou parado, este amor, eu ouso dizer, não é real. Ele não é real. O Senhor em outros momentos reafirma isso, reexpressa isso. E ele diz: aquele que guarda meus mandamentos, este me ama. Se o nosso amor por Deus não é expresso, ele não é real. Se eu não demonstro isso em fidelidade ao Senhor, ao corpo de Cristo, à obra de Cristo, a proclamar Cristo, este meu amor é um sentimentalismo. É um bom sentimento, mas ele não é real. O amor a Deus é definido com todo o teu ser. Ele deve ser expresso. Versículo 37, que palavras não é? Observe, não é apenas amarás o Senhor teu Deus, ponto. Qual é o grande mandamento, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus, ponto. Você percebe que vem a expressão na sequência? Todo o coração, pensamento, força. Ele não diz apenas amarás o Senhor teu Deus. Ele deve ser expresso, todo o coração, toda tua alma, todo o teu pensamento. Se eu não me levanto para servir a Cristo, se eu não estou na casa do Senhor, no dia do Senhor, um dia, veja a relação, amor, dia, Senhor, dia do Senhor, com regularidade, com frequência, eu não estou expressando amor verdadeiro por Deus. Se eu não me envolvo na proclamação do seu nome, do seu evangelho, eu não tenho esse amor real por Deus e eu devo questionar a mim mesmo se o que eu tenho é apenas uma bolha de ar, um sentimento,
que não se sustenta quando eu sou confrontado com obediência. Este sentimento cai. Ele não me move a servir, a agir, a sacrificar, a negar a mim mesmo. Isso mede, esse é o termômetro do verdadeiro amor por Deus, a expressão deste amor por Cristo. Assim não é apenas amarás o Senhor teu Deus, mas de todo o teu ser, pensamento, escolha, ação, teu suor, tua alegria, tua disposição, tua atitude. Isso é demonstração de verdadeiro amor por Deus. De toda a tua resolução, de toda a tua determinação, de todo o teu raciocínio, vontade e ações, você deve demonstrar o teu amor por Cristo. Este amor deve ser materializado, expresso, porque Ele vê. Ele vê. É tão interessante, não é? Embora Ele vê o coração, Ele nos julga por nossas ações. Já parou para pensar sobre isso? Embora Ele vê o nosso coração, Ele julga por nossas ações, ou seja, Ele aceita, assim por dizer, que nós sejamos redarguidos e julgados da maneira como nós julgamos e redarguimos uns aos outros por aquilo que nós vemos, não é? Nós não vemos o sentimento no coração. Ah, fulano é assim, veja, ele fez isso, ele falou assim, ele esteve lá, ele não esteve lá. Assim o Senhor lida conosco nesse patamar. Ele vê a nossa ação, nossa palavra, nossa atitude, não apenas o sentimento. Este amor por Deus deve ser com toda a nossa resolução, determinação, pensamento, vontade, ação. Você mostra o amor que você tem pelo teu Salvador, pelo teu Senhor. Você materializa isso. Assim você expressa este amor. Deixa eu tentar enumerar algumas maneiras em sua devoção pessoal a Ele, é claro. De coração e pensamento, quando nós reunimos coração e pensamento em sua adoração. Você expressa esse amor no serviço a Cristo, em sua sincera obediência aos comandos de Cristo, envolvendo-se de fato no reino de Cristo, em sua obra, porque o amor por Cristo deve ser expresso. Qual é o casal humano, homem e mulher, que consegue por muitos anos suportar um relacionamento sem este amor sendo expresso? Ele existe quando ele é expresso. Mas deixe-me mencionar agora um número de elementos que são componentes deste amor por Deus, por Cristo. Eu quero tocar em componentes do nosso amor por Deus, por Cristo. O primeiro deles é este. Se você anotar isso em sua mente, nunca esqueça. Esse é um componente que surpreende muitas pessoas em nossos dias. O primeiro componente do nosso amor por Deus, o nosso amor pelo Senhor Jesus, é a reverência por Ele. Tudo começa aqui. Bem, quando você ama um outro ser humano, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um amigo próximo, este amor que você tem por uma outra pessoa não inclui reverência, temor. Mas reverência é essencial em nosso amor por Deus. E esse é um elemento, que tem sido esquecido nos púlpitos, nas igrejas. Veja, você não terá um amor completo nesse sentido de todo pelo Senhor se reverência por Ele não estiver envolvido, não estiver incluído. Em Deuteronômio 10, capítulo 12, nós vemos aqui uma definição de amor. Abra comigo rapidamente. Deuteronômio 10, 12, amor por Deus. Diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor Deus te pede de ti, senão, observe, que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Você percebe a primeira palavra? Que temas, aí está a reverência. Essa é uma definição de amor. O primeiro componente desse amor por Deus está aqui, temor a Deus. Bem, não se trata de um temor no sentido de pavor, medo, pavor de Deus. Não é esse o objetivo. Porque o apóstolo João nos diz que onde há amor não há temor deste tipo, febril. Não é esse o significado da palavra temor aqui.
E a razão é porque a palavra temor perdeu muito do seu escopo em nossa língua portuguesa moderna. Mas o que os tradutores têm em mente aqui por temor é reverência a Deus. Um temor santo de não ofendê-lo. Um temor santo de não desonrá-lo. Esse é o temor no sentido de um respeito reverente e apreciativo por Deus. Esse é o primeiro componente do nosso amor por Deus. Um respeito apreciativo por alguém que é superior, que deve ser tido em altíssima estima. Reverência é o que está em vista, um temor santo. Bem, como eu mencionei, reverência não é um ingrediente essencial do amor humano. Nós temos respeito, submissão, afeição, mas não necessariamente esse temor reverente pela pessoa. Mas essa reverência é essencial, está na essência do nosso amor dirigido a Deus. Por quê? Porque por natureza Deus demanda reverência. Pelos seus atributos, pela sua natureza santa, elevada, gloriosa, a parte da criatura, Ele demanda reverência da criatura. Deus não é um ser humano, alguém que nós podemos chamar de camarada. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. E diante deste princípio, desta compreensão, você logo percebe quantas demonstrações, entre aspas, de adoração e de hinos e de cânticos e de expressões a Deus, assim por dizer, em igrejas evangélicas, cai por terra. Não há este elemento de reverência a Deus. Deus é chamado de paizinho, papito, quero pôr meu pé no teu sapato. Ele não é um homem, um ser humano, apenas. Ele é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Estas coisas são irreverentes, esse é o significado de irreverência. O nosso amor por Deus, a nossa expressão do amor por Deus tem como componente primário, inicial, o fato de que pela sua natureza Ele ser glorioso, santo e excelso, Ele demanda a reverência da sua criatura, Ele demanda isso expresso em nossas ações de louvor, de escolhas. Assim, marque isso, querido irmão. Mesmo embora Ele nos amou e enviou o Seu Filho a este mundo e nos reconciliou, Ele permanece o Deus eterno, o Deus glorioso e santo. E assim há muitíssimos textos na palavra de Deus que nos chama a temer ao Senhor. E esse é um componente vital, sem o qual não há verdadeira vida em nosso amor por Deus, reverência. E veja, o nosso amor por Deus, por Cristo, seria bastante errado em sua expressão, se ele não começar com tremenda reverência a Deus, por quem Ele é, como Deus soberano. Assim, essas demonstrações de amor que você vê por aí, bem casuais, bem soltas, bem inapropriadas, é exatamente isso que elas são. Erradas. A nossa demonstração de amor por Deus seria bastante errada se não começar com essa tremenda reverência por quem Ele é. Ele é sempre Senhor, queridos irmãos. Ele é sempre, sempre Senhor. Ele nunca deixa de ser Senhor. Embora Ele ouça a nossa oração, lide conosco com bondade e ternura, Ele é sempre Senhor. Cristo é sempre Senhor. Ao longo de toda a tua vida, em cada dia e situação da tua vida, Ele é sempre Senhor. Ele nunca deixa de ser Senhor, Deus eterno. Ele é sempre Senhor. E nós nunca esquecemos disso. Ele é nosso Deus, nosso Rei, e reverência é vital na presença de Deus. Se não é, não faz qualquer sentido todos esses textos que o chamam de Rei, de Santo, Santo, Santo. Se o objetivo é apenas tomar isso como algo simbólico e fazer o que eu quero e me expressar, e a sinceridade é o que importa, não é. O primeiro componente do nosso amor por Deus é reverência. E é claro, amor por Deus, então, se dobra diante de Deus, em nossa oração, em nosso pensamento, em nossa vontade. Amor por Deus é humilde diante dEle. O amor por Deus nunca se exalta na presença do Senhor, nunca busca a expressão do ego. Amor por Deus o adora. Amor por Deus, ao orar a Deus, roga a Ele por coisas de uma maneira humilde, nunca comandando, determinando, nunca exigindo, nunca questionando. Este amor por Deus, que envolve este temor santo, na verdade, ele se maravilha dentro de si
que Deus possa ouvir um pecador e respondê-lo. É tão importante isso. E assim as nossas orações que envolvem o nosso amor por Deus, porque a alma que ama a Deus orando a Ele deve envolver esse componente de reverência. Queridos, não me entenda errado, mas eu sinto tão fora de lugar, tão mal, quando ouço muitas vezes, mesmo os pastores ou crentes mais velhos na fé, e toda a sua oração é um bate-papo camarada com Deus ali. Parece algo aleijado, não é? Parece que falta a dignidade de Deus ali. Onde está a sua glória devida? E os pronomes de tratamentos devido a um rei, a um santo Deus, um santo Senhor. Sim, nós temos uma intimidade com Deus, mas Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser Senhor. Assim, oração em pauzinho, paizinho, nós queremos te agradecer hoje, porque... que isso? Você não se sente mal diante disso? É você para julgar a sinceridade dele, pastor, eu não sou ninguém, mas a palavra de Deus me ensina isso. Se não há reverência, é errado esse nosso amor por Deus. Ele permanece santo. Sim, nós podemos nos dirigir a Ele como Pai, Abba, esse termo Pai, mas Abba não é papito. Há esse elemento de reverência na palavra, de respeito. Ele é sempre Senhor. Na verdade, se você considerar com muita calma o fruto da graça de Deus na vida de uma pessoa, o mais característico, penso eu, juntamente com santificação, é reverência por Deus. Se uma pessoa não possui reverência por Deus em seu palavreado para com Deus, com as coisas de Deus, duvide da graça de Deus na vida dessa pessoa. Às vezes pessoas reivindicam, não é, serem crentes no Senhor Jesus Cristo, mas elas são tão superficiais e muitas vezes tão informais em sua atitude para com Deus, com a adoração e o louvor, e às vezes tão levianas ao falarem sobre coisas santas e gloriosas e tratarem a Deus com tão pouca dignidade que você se pergunta se essas pessoas são salvas. Mas é uma marca da graça de Deus quando você vê verdadeira, sincera reverência ao Deus Todo-Poderoso. Assim mantenha, querido irmão, mantenha isso em mente. Reverência é um componente essencial, vital de nosso amor por Deus. Ele permanece santo, justo e glorioso. O Senhor está no céu e nós estamos aqui. Ele é o Criador e nós criaturas. Ele é cercado por anjos, pense você, serafins que possuem 6 asas, cobrindo os rostos, cobrindo os pés, e louvando e adorado dessa maneira, anjos santos e celestes. Será que para nós, pecadores redimidos neste mundo, neste velho corpo, é permitida esta intimidade errada com Deus? A falta de reverência. Tudo bem ser adorado pelos anjos assim, mas o ser humano e a criatura, tanto faz, tanto fez. Oh, querido, como Satanás nos engana. Reverência é um componente vital do nosso amor, e ele se expressa de alma, pensamento, força, em nossa adoração, em nosso serviço, entre os irmãos, deve estar presente isso. E reverência, é claro, eu creio que você irá concordar comigo, reverência a Deus molda o nosso caráter. É por isso que nós cremos que uma vez que a igreja local abandone uma adoração, um culto reverente a Deus, bem, não é de se surpreender que o caráter das pessoas ali comece a se deteriorar. Que a malícia, que a sensualidade no vestir, que a fofoca, que a conversa terrena, materialista comece a brotar como ervas daninhas. Quando se abandona na adoração a reverência por Deus. De que maneira? Você pode pensar sobre estas coisas. Veja, nós precisamos de um Deus, falando em linguagem genérica, que nós respeitemos. Que esteja acima de nós. Que vemos como um Deus santo muito acima de nós. E Ele é o nosso Senhor. E Ele compreende tudo aquilo que é maravilhoso, glorioso, reto, santo, digno e justo. É Ele é o Senhor. E assim nós precisamos disso criado dentro de nós. Humildade e obediência à palavra do Senhor e um santo temor sincero para com Ele. Bem, será que
a adoração mundana de nossos dias, com performance, coreografias, emocionalismo, projeção do ego, toda aquela vaidade, andar e falar desta maneira com autoridade para lá, como se estivesse dirigindo, parecendo mais alguém que dirige um auditório, um programa, alguma coisa dessa natureza. Será que essa adoração dos decibéis tem moldado o caráter dos crentes e criado santo temor, piedade no íntimo? A própria adoração que nós dirigimos a Deus cria em nós esse caráter. Por quê? Porque Deus me vê neste exato momento aqui, como um telão em alta resolução de imagem e cor. O que eu estou pensando e sentindo agora está diante dele. E quando eu sei disso, onisciência, um dos seus atributos, um temor santo vem a mim, que me leva a controlar meus pensamentos, minhas atitudes. Ou quando eu estou louvando ao Senhor, não permito que o meu pensamento voe e vague pela superfície da terra e só o corpo esteja aqui. Eu temo ao Deus, eu respeito, eu não quero desonrar, eu não quero ser um fantoche na frente dele, adorando só de lábios como os antigos judeus e não de espírito. Ou ao orar também, se eu estou projetando o meu ego, ou se eu estou falando para ser visto e ouvido e engrandecido, há um temor, assim nós nos humildecemos e o respeitamos. Ou seja, tudo envolve, ao lidar com os irmãos, após o culto, no serviço ao Senhor, quando eu vou comunicar o Evangelho de Cristo, será que eu estou diluindo o Evangelho? Ou será que eu estou falando para ofender a pessoa e mostrar minha grande capacidade de comunicar estas coisas? Deus me vê neste momento. Ao pregar a palavra de Deus é da parte de Deus, e é na presença de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus a mesma coisa. Isso produz, esta reverência produz caráter e santidade, e nos torna agradáveis ao Senhor. Mas deixe-me mencionar agora um segundo componente de nosso amor pelo Senhor, é este. O amor, queridos irmãos, é obediente. Esse versículo maravilhoso de João 14, versículo 15, palavras do Senhor Jesus Cristo em João 14, 15. É um versículo assim impresso e colocado dentro de casa, na saída, na porta, na entrada. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O amor é obediente. Com que frequência, não é? O apóstolo João, lá em sua primeira carta, repete este princípio. E ele equaciona amor a Deus, amor a Cristo, a obediência a Cristo. Amor é igual a obediência. Imprima isso. Deixe lá, porque amar o Senhor é amar a lei do Senhor. Todo crente, querido irmão, está debaixo da lei moral de Deus, seus 10 mandamentos. E nós obedecemos a palavra de Deus de outras formas também. Todas as suas instruções, todos os seus métodos, a maneira em que somos ensinados a orar, a adorar, a evangelizar, a disciplinar, a receber membros. Obediência a esse amor a Cristo. O que Ele estabelece, o que Ele requer em sua adoração. É por isso que nós estamos sempre ansiosos para conhecer a palavra de Deus, saber qual é a vontade do Senhor aqui, nisso, porque nós o amamos. Nós queremos honrá-lo e mostrar o nosso amor. Assim, esta maneira que Ele prescreveu, que Ele estabeleceu, que Ele deseja ser servido, que Ele deseja ser adorado. E então é a maneira que Ele irá abençoar, e assim nós seguimos. Mas deixe-me fazer uma pergunta prática. Quando você ouve a palavra de Deus sendo ensinada, você é desafiado por ela no íntimo? Ela te desafia? Quando você aprende algo novo na palavra de Deus, que é descrita ali como vontade de Deus, você obedece, você submete, mesmo mudando os teus caminhos, os teus hábitos para se submeter, porque agora você descobriu algo que você não tinha percebido, e você percebeu que não sabia o que era negligente. Você obedece, você se submete, você mesmo muda o que for necessário para isso, e você imediatamente começa a reorganizar teus caminhos para honrar o Senhor e obedecê-lo, porque amor pelo Senhor envolve obediência. Essas palavras são muito grandiosas. Se me amais, guardai, está no imperativo, os meus mandamentos. Bem, nós estamos falando do amor de um crente pelo seu Salvador,
envolve obediência, a sua vontade, e essa expressão do nosso amor por Deus, que nós nos submetemos a Ele conforme nós aprendemos a sua lei, a sua palavra e a sua vontade. Seja sempre, sempre desafiado pela palavra de Deus. É muito triste quando um crente não é mais desafiado pela palavra de Deus. A palavra não instiga, não confronta, não sacode, não o desafia à obediência, a uma vida santa. É um mau sinal isso, meu querido irmão. Seja sempre desafiado pela palavra de Deus a examinar o coração, a examinar a postura em relação àquilo que você aprendeu da palavra de Deus, porque nosso amor por Ele envolve isso. Um terceiro elemento de nosso amor, o componente de nosso amor por Deus, gostaria de lidar com ele, é que o amor por Deus, verdadeiro amor que é expresso, o amor por Cristo, serve a Cristo. Nosso amor por Deus será definido então por nosso serviço a Ele. Bem, veja comigo Romanos capítulo 12, versículo 1. Você se recorda dessas palavras? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, misericórdias de Deus, que deem um passo, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso amor por Deus está definido em serviço, culto racional. Nós servimos ao Senhor por obediência, porque o amamos, porque nos identificamos com sua causa. Culto racional, deixa-me voltar, eu deveria ter explicado isso. Há um culto que é dirigido a Deus, envolve a mente e a razão, ele é congregacional, ele segue o princípio de João 4:24, em espírito e em verdade. E é um culto de toda a vida também, e por razão quer dizer isso. Se eu amo a Deus de todo o coração, ser, âmago, pensamento e força, o que ele está dizendo é isso. Um culto racional. Quando ao longo do dia, nos meus afazeres e deveres, porque eu amo a Deus e expresso isso, eu irei amá-lo com a minha vontade, minha escolha e meu pensamento, ao escolher algo ou não escolher algo, tendo em vista o Senhor e a vontade dele que eu aprendi relacionada àquilo, eu estou cultuando a Deus racionalmente em uma escolha. Isso é aceitável por Deus. E eu digo a mim mesmo, eu sempre volto a tocar nisso, eu não vou comprar esta roupa, ela é muito bonita, ou esta sandália, ou este sapato, porque eu sei muito bem que este sapato ele foi desenhado de uma maneira sensual para contornar os pés, isso, aquilo, e vai ficar muito bonito, vai chamar a atenção. Eu vou evitar, eu não quero, porque a palavra de Deus diz para mim que a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida é o amor deste mundo. E eu escolhi não fazer isso, porque eu amo ao Senhor, a minha mente, a minha vontade, o meu ser racional. Isso é um culto a Deus. Ele aceita como cheiro suave. Teve Ele em vista, teve o amor por Ele em vista. Eu vou mudar meu comportamento para com as pessoas, porque eu percebi que isso constrange as pessoas e machuca, porque eu amo o meu Salvador e ao próximo como a mim mesmo. Eu decido não fazer isso. Isso é um culto racional, que envolve a mente, o coração, a força e o pensamento. Eu estou tocando em algo que ninguém nunca experimentou, nunca passou aqui, eu tenho certeza que de alguma forma ou outra. Assim, o nosso amor é testado todos os dias, a mente e o coração estão envolvidos nessa escolha. Eu vou escolher esse trabalho ou aquela profissão. É muito triste quando pessoas recebem uma oportunidade muito boa assim, de trabalho, que envolve um bom salário, um bônus, mas isso envolve mudar da cidade, deixar a sua igreja e ir para um outro local. E a pessoa não pensa duas vezes, mas espera, onde está o seu amor por Cristo e pelo corpo de Cristo? Mas tomar talvez uma profissão mais simples, ou uma carreira mais simples, ou um trabalho num local com um salário mais modesto, porque eu tenho em vista, eu não posso deixar o povo de Deus, a obra do Senhor, a igreja onde me colocou, é um culto racional. Eu estou escolhendo, envolvendo minha mente, meu coração, minha vontade, meu entendimento. E Deus aceita isso como culto e abençoa. Todas essas escolhas que têm referência a Deus, ao serem tomadas em referência a Ele, estão envolvendo o nosso amor por Ele, a obediência a Ele. Assim você percebe, o culto de lábio é uma coisa, o culto que envolve a vontade, o ser, a determinação, é o culto verdadeiro, da alma, do coração. E quando nós nos unimos aqui, um culto congregacional, é um sacrifício de louvor ao Senhor, aceitável.
Pense sobre o dia do Senhor. Está frio, deixa eu pensar em alguma justificativa rapidinho aqui para ficar em casa e não ir, etc. Não, eu digo, é o dia do Senhor, eu sei que é a vontade dEle. Então eu vou deixar essas coisas de lado. Isso é um culto aceitável a Deus. É uma escolha que mostra amor por Ele com a vontade, com o entendimento. Ele é amado, Ele é adorado, Ele é escolhido entre os milhares, Ele é separado como a rosa de Saron. Para Ele eu faço isso, por Ele, porque eu amo, porque eu sirvo. Acima dessas coisas, a minha alma, vontade e escolha o elevou. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor aceitável, obediência ao Senhor. Assim, pense sobre isso, queridos irmãos. Quão fraca, inútil e irreal é a religião apenas da exposição do ser, do ego, do talento, que ao longo da semana desconsidera a lei de Deus, a vontade de Deus, o ser de Deus em suas escolhas diárias, e tudo é eu, para mim, o que melhor me beneficia, etc, etc. Se eu não estiver cansado, se eu tiver tempo, se isso, se aquilo, eu. Mas quando há um sacrifício, tendo em vista o amor que eu tenho por Deus, sua causa, esse é um culto aceitável a Deus. Assim, esse é um componente do nosso amor pelo Senhor, obediência a Ele. Nós servimos ao Senhor por obediência porque nós o amamos, porque nós nos identificamos com sua causa, com os seus preceitos, com a sua santidade. A causa do Senhor é nossa, nós queremos alcançar almas, Ele veio para salvar almas, Ele está edificando sua igreja. Eu não farei nada para ferir a igreja, por amor a Ele. Porque você o ama, você quer dar a Ele sacrifício de seu serviço e amor. Eu vou colocar sobre o altar do Senhor esse sacrifício, eu vou servi-lo. Estou cansado, tenho aquele outro lazer, eu tenho direito ao lazer, ao descanso, mas diante de mim eu vou fazer esse sacrifício de amor, de desejo pelo meu Salvador. A vida cristã envolve isso. Esse é o verdadeiro sacrifício, é o sacrifício de obediência. E juntos, um sacrifício de louvor congregacional e serviço. Esse é o cheiro suave, aceitável. Por quê? Porque ele é sincero, ele é real, sem subterfúgio, daí sincero, sem cera, madeira sem cera, sem buraco, intacta, idônea. Vem do coração que Deus vê. Tu buscas a pureza no íntimo, Salmo 51:4. A verdade em outras traduções. Verdadeira adoração. Veja, Ele não requer de nós daquilo que nós não temos, nem podemos, nem conseguimos, mas daquilo que nós temos, Ele nos dá e nos capacita. E assim um sacrifício também está envolvido como algo aceitável a Deus. Bem, obediência é amor por Deus. Nós sempre lembramos disso. Tudo isso, queridos irmãos, servi-lo com nossos bens, inteligência, influência, capacidade, corpo, tempo, mente, habilidades. Nós lembramos que tudo isso é uma dádiva de Deus e nós o servimos assim em obediência. Eu devo correr para o final. Vou mencionar apenas mais alguns poucos elementos pelo nosso tempo. O amor a Cristo, meus irmãos, é leal, porque nós amamos a Cristo Jesus. Nós somos leais aos seus preceitos. Nós mantemos nos mantemos leais à comunicação da mensagem do Evangelho. Nós não diluímos o Evangelho. Nós nos mantemos fiéis. Nós nos mantemos leais à mensagem da cruz em nossa comunicação do Evangelho. Nós nos mantemos fiéis aos votos que nós fizemos a Deus quando Ele nos salvou, representados no batismo e na ceia. E nós esses são os votos, de abandonar este mundo mais e mais, de morrer para este mundo mais e mais, de nos alimentarmos de Cristo. Quantos votos nós temos e quantos deveres? Guardai-vos no amor de Deus. Se eu sou leal a Cristo, eu policio o meu coração. Eu estou agindo em amor para com Deus, para com os irmãos, na minha conversação, no meu lidar, ou não estou me guardando no amor de Deus? Santificai a Cristo em vossos corações. É Ele santificado ou não? E o nosso maior amor, e nosso maior prazer, representá-lo neste mundo, guardar o seu chamado. O amor é leal a Cristo. E o amor, ele olha para frente. Nunca se esqueça desse componente. Depois você lê 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 2. Você deseja ansiosamente por esse futuro.
Ele é como um imã. Você começa a fazer uma coisa nesta vida necessária, mas é como o norte da bússola, né? O ponteiro está querendo ir para o norte, ele está querendo voltar. Você tem alguma dificuldade? Adoeceu? Está em casa, convalescendo, sarou? Ponteiro da bússola está querendo voltar para o norte. Ah, não, o meu corpo se acostuma um pouco, um domingo sem ir na igreja, fica mais um, mais dois. A bússola, o ponteiro quer voltar para os caminhos do Senhor. Você olha para frente, o retorno de Cristo, isso te mantém em perspectiva. A política está te consumindo demais, e as brigas do Congresso e do Parlamento, e você está ali igual um fofoqueiro querendo informação, vai ficar irado e falar, porque isso é uma postura de fofoqueiro. Você fala, peraí, isso aqui vai passar, uma gestão nova vai vir, e outra, e eu já sei que as coisas vão piorar, e que o meu mundo não é aqui. Deixa eu deixar de lado estas coisas e me envolver no reino de Cristo, porque eu amo. O ponteiro volta novamente. Você teve que resolver um trabalho, um problema, alguma coisa que ele impôs não estar em um dia do Senhor. Você faz isso com amargura e desejoso de estar na casa de Deus, louvando e adorando, e passou esse dia, você está livre para voltar à casa do Senhor. Mas se não há este elemento, não há amor por Cristo em mim. Eu não me refiro apenas ao dia do Senhor, eu estou me referindo à submissão, ao ponteiro da bússola. Quero voltar para o norte, quero apontar, quero voltar para a minha cidadania celeste, peregrinação com os meus irmãos, vida eterna, servi-lo. Minha vida está acabando, estou ficando mais velho a cada dia. Eu quero servir ao Senhor, meu tempo está acabando. Ali está o termômetro do amor por Cristo. O amor é leal, nunca se esqueça disso. O amor olha para frente. Assim, lembre-se da vida eterna com o Senhor, a bendita esperança. Queridos, mantenha isso em perspectiva. Quando nós somos tentados a grandes planos para esta vida, o amor do salvo, então, tem este componente essencial. Deixe-me recapitular. Reverência é a essência, tudo começa ali, neste componente do nosso amor. O amor obedece a Cristo. O amor constantemente aprecia o Senhor e expressa essa apreciação. O amor serve e o amor é leal. Essas são as palavras do Senhor. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.